Geralmente, quando a gente tenta entender um problema de comportamento, tipo uma nota muito baixa na escola ou Aquela rebeldia do nada, né? isso, ou até aquela exaustão profunda, sabe, aquela que esmaga os pais no fim do dia, a gente tem uma expectativa de, sei lá, uma precisão médica. Sim, como na ortopedia. Exatamente. O adolescente quebra uma regra, daí a escola faz uma, entre aspas, radiografia disciplinar, aponta para a infração e diz: a fratura tá aqui. Esse é o problema. É limpo, é binário. E reconfortante, né? Porque a gente gosta que os problemas sejam visíveis e fáceis de categorizar. Só que tem um problema aí. Essa máquina de raio-x quebra completamente quando a gente dá um passo para dentro das dinâmicas familiares. Ah, sem dúvida. Se a gente parar para observar o cenário emocional de uma casa, especialmente com todas as pressões do dia a dia, não tem linha reta. A gente passa a lidar com um terreno muito turvo, cheio de lealdades que ninguém verbaliza. E é exatamente nesse terreno turvo que a nossa análise profunda entra hoje. Certo, vamos desvendar isso. Vamos lá. Porque pensa na realidade de um estudante de escola pública do ensino médio ou fundamental e na realidade dos pais dessas crianças. E se a indisciplina daquele aluno que, não para na cadeira, ou a depressão crônica de uma mãe, não forem falhas de caráter individuais? Essa é a grande questão que os nossos textos base de hoje trazem. Pois é, a gente está se baseando em textos fundamentais sobre terapia sistêmica, como A Família e Suas Heranças Ocultas e A Simetria Oculta do Amor. Textos fortíssimos. Muito. A nossa missão hoje é decodificar essas heranças ocultas e desmistificar de um jeito bem simples as mecânicas por trás da constelação familiar. E se esses problemas todos forem sintomas de um nó muito antigo na história dessa família? Para entender por que as famílias entram em curto-circuito desse jeito, a gente precisa primeiro mapear as forças invisíveis que ditam as regras do jogo. As tais consciências, certo? Exato. Na terapia sistêmica, a base de tudo está na compreensão de que a gente é governado por diferentes tipos de consciências. E a primeira delas é a consciência pessoal. Tá, mas consciência pessoal soa como, sei lá, aquela vozinha familiar na cabeça que apita quando a gente faz algo moralmente errado, tipo mentir ou trapacear. Esse é o senso comum, mas a mecânica real que os autores escrevem é muito mais instintiva. Como assim, instintiva? A consciência pessoal não funciona como um guia moral objetivo de bem ou mal. Ela opera estritamente como um radar de pertencimento. É uma necessidade visceral, sabe? De garantir o nosso lugar dentro de um grupo. Então tem a ver com sobrevivência. Totalmente. Quando uma pessoa faz algo que garante a permanência dela e a aceitação na família, ela sente uma sensação de inocência. Mas quando ela faz algo que ameaça esses laços... Ela sente culpa. Isso. E a culpa, nesse contexto específico, é apenas o terror do abandono. Caramba! Então se eu nasço numa família de ladrões, roubar me traz a sensação de inocência, porque me faz pertencer a eles. Na mosca. É quase como o instinto de sobrevivência de uma matilha, né? Se o lobo uiva com a matilha, ele tá seguro. Se ele desafia as regras, ele sente que vai ser expulso e devorado. A analogia da matilha é perfeita. O indivíduo adapta a própria moralidade à sobrevivência do grupo. Nossa. E os textos trazem exemplos históricos bem pesados para ilustrar isso. E aqui, só para quem nos escuta entender, a gente está apenas relatando como os autores explicam que grupos justificam ações extremas, sem tomar nenhum partido político ou histórico claro. Sim, claro, mantendo a neutralidade, o que os autores dizem. Eles mencionam, por exemplo, a polícia secreta durante o regime do apartheid na África do Sul, ou combatentes de conflitos religiosos seculares. Cenários terríveis. Sim. E dentro das regras do próprio grupo social, essas pessoas cometiam atrocidades brutais, mas, bizarramente, iam dormir com a consciência limpa. Porque a justificativa interna era a lealdade ao clã? Exato. A inocência não vinha da bondade objetiva, vinha da obediência cega ao grupo. Isso muda tudo. A consciência pessoal, então, é só o medo de ser exilado? Mas você mencionou que existem diferentes tipos de consciência. Tem mais, se essa é a pessoal. O que acontece quando a matilha decide expulsar alguém injustamente? Como as famílias lidam com os rejeitados? É aí que entra a segunda força. A consciência sistêmica. Ok, e qual a diferença prática? Enquanto a pessoal atua na superfície e a gente sente ela fisicamente como culpa ou alívio, a sistêmica atua nas sombras, num nível muito mais profundo e totalmente inconsciente. Tá, e o que ela quer? Qual o objetivo dela? O único objetivo dela é a integridade de todo o sistema familiar. A regra inegociável aqui é que nenhum membro da família pode ser excluído. Nenhum. Nenhum. Os vivos, os mortos, os que cometeram crimes, os que faliram, os que tiveram destinos trágicos. Todos têm o mesmíssimo direito de pertencer. Deixa eu ver se eu entendi o tamanho do conflito, então. A consciência pessoal da família exclui um tio, porque, sei lá, ele era alcoólatra e trouxe vergonha. A regra da matilha diz, Sim. corta ele fora para proteger a gente. Certo. Mas a consciência sistêmica diz, ninguém fica para trás. Como essa força invisível reage a essa exclusão? Como sabemos que ela tá lá brigando por esse tio? Olha, ela força o equilíbrio, cobrando uma dívida. Pensa na consciência sistêmica como um redemoinho. A gente não pode ver o vento girando no ar, não é?
É, a gente só vê a poeira e o lixo girando. Exatamente, as folhas sendo arrastadas. Numa casa, essas folhas arrastadas pelo redemoinho são os conflitos inexplicáveis, as doenças somatizadas ou aquele fracasso escolar repentino de uma criança. Nossa, faz muito sentido. É a família inteira se contorcendo. Tem outra metáfora ótima nas fontes. O sistema familiar é como uma árvore crescendo bem na beira de um penhasco, castigada por ventos fortíssimos. Para não despencar, ela entorta o próprio tronco. Isso, ela cresce deformada para se adaptar às pressões ocultas daquele ambiente. Entendi. Então, se o sistema força um adolescente a se contorcer, a agir de forma destrutiva só para equilibrar a balança e não cair do penhasco, deve ter uma arquitetura muito específica que esse sistema está tentando proteger, né? Tem sim. O que exatamente ele tenta manter em pé? Ele tenta manter o que a terapia sistêmica chama de ordens do amor. Ordens do amor, tá? O que são? São 3 leis naturais. Elas permitem que a energia e a vida fluam numa família sem criar bloqueios. A primeira, a gente acabou de ver, é o pertencimento. Ninguém fica de fora. Ok. E a segunda? A segunda é o equilíbrio entre dar e receber. Isso se aplica mais a relações de igualdade, sabe? Tipo casais ou irmãos. Certo. Tem que ser algo mútuo. E a terceira? A terceira, que é talvez a maior armadilha nas dinâmicas modernas, é a hierarquia. Na hierarquia sistêmica, o tempo dita a ordem. Quem chegou antes tem precedência sobre quem chegou depois. Ou seja, os pais vêm antes dos filhos. Sim, Isso deveria ser meio óbvio, né? Mas na prática, suspeito que é bem aqui que o tronco da árvore começa a entortar para muita gente que nos escuta. e entorta de forma dramática, viu? A hierarquia entre pais e filhos funciona numa via de mão única, estritamente de cima para baixo. Como assim? Os pais dão o dom da vida e os filhos apenas recebem. Um filho jamais vai ter como devolver a vida aos pais. E esse desnível natural é justamente o que empurra a vida para frente. Ah, entendi. O colapso do sistema, tipo aquele momento em que a escola liga para dizer que o aluno está agressivo ou que está dormindo na aula, quase sempre acontece quando essa ordem temporal se inverte. É o fenômeno da parentificação. Nossa, é aqui que a coisa fica realmente interessante. A criança se tornando o pai ou a mãe dos próprios pais. Exato. Isso é incrivelmente comum, principalmente nas escolas públicas. A gente tem adolescentes de 14, 15 anos que chegam em casa e assumem todo o peso emocional de uma mãe deprimida, ou que tentam mediar briga violenta de casal. Eles assumem o papel de cuidadores. Sim, e o pior é que a intenção do adolescente é baseada no amor profundo, né? É uma tentativa desesperada de salvar os pais. É um amor cego. O problema é que, estruturalmente, tentar carregar a dor psicológica de quem veio antes é um erro fatal para o desenvolvimento do jovem. É, pensa bem. É como se esse adolescente fosse um copo pequeno tentando conter a água de uma cachoeira inteira. Uma ótima imagem. A carga emocional dos pais é imensa, é uma avalanche d'água. O garoto ainda tem informação, é um copinho. O que acontece na prática? A água bate, transborda, inunda tudo e o copo é levado pela correnteza. A vida dele desmorona na sala de aula, porque a energia vital dele tá toda drenada tentando segurar a cachoeira em casa. Essa sua imagem ilustra perfeitamente o princípio do fluxo que os textos abordam. O amor na família tem que fluir exatamente como um rio, descendo do topo da montanha, onde estão os ancestrais e os pais, pro vale lá embaixo onde estão os filhos. A gravidade exige isso. Exato. A água não tem como subir a montanha de volta. Quando um filho tenta dar colo emocional de adulto para os pais, ele está remando contra a gravidade. Nossa, que desperdício de energia. Toda aquela energia vital que deveria ser usada para, sei lá, estudar, fazer amigos, planejar a carreira, é gasta tentando consertar o passado. E você falou que a alma da família odeia o desequilíbrio. Como ela reage quando tem uma desordem desse tamanho? Você disse que a consciência sistêmica cobra a dívida. Sim, através da repetição. Lembra do membro excluído? Aquele avô que faliu a família ou o tio que foi preso e ninguém quer falar o nome na ceia de Natal? Lembro. O sistema abomina o vácuo. Para lembrar a família daquela exclusão, a consciência sistêmica recruta, entre aspas, um membro mais jovem. Geralmente o adolescente. Isso. Ele vira o bode expiatório da casa. Sem ter a menor ideia do porquê, esse jovem começa a repetir os vícios, os fracassos ou a agressividade daquela pessoa esquecida lá de trás. É o tal do amor cego de novo. Exatamente. O adolescente está agindo sobre uma lealdade invisível que diz basicamente o seguinte: já que vocês esqueceram dele, eu vou representar ele aqui através da minha própria ruína. Nossa, isso é denso demais. Então aquele aluno que desafia o professor, grita na sala, pode estar só espelhando a rebeldia de um ancestral que foi silenciado lá atrás? É o que a visão sistêmica propõe. Mas, pera, se o problema não é a falta de disciplina, mas sim um emaranhado de gerações, como é que a gente desarma uma bomba dessas? Onde entra a intervenção prática no método? Aí a gente chega na principal ferramenta prática, a terapia fenomenológica, a constelação familiar em si. O cenário físico onde isso acontece é fascinante, até pela estranheza inicial. Como funciona? De forma acessível para quem nunca viu. Imagina uma mãe que busca ajuda por causa do comportamento destrutivo do filho adolescente. Ela entra numa sala com um terapeuta e um grupo de pessoas completamente desconhecidas. Estranhos.
totalmente estranhos. O terapeuta pede que ela escolha algumas dessas pessoas aleatórias para atuar como representantes do filho dela, do marido, dela mesma e até de avós. Tá, como atores. Não exatamente atores. Ela posiciona essas pessoas pelo espaço da sala de acordo com a intuição dela, criando uma imagem viva de como ela sente a família naquele momento. Mas o que acontece quando essas pessoas são colocadas lá? Elas começam a improvisar, a fingir que estão brigando? Não. Os representantes são instruídos a não atuar, não forçar nada. Eles apenas precisam prestar atenção em como o corpo deles reage àquela posição no espaço. E é aqui que os fenômenos físicos começam a desafiar a lógica. Fenômenos físicos. Sim, os textos e relatos de base descrevem que, assim que são posicionados, esses estranhos começam a sentir os sintomas exatos das pessoas que estão representando. Espera, sintomas físicos reais. Reais! Os registros no material-fonte são drásticos. Tem casos relatados em que um representante do nada começa a sentir um gosto forte de sangue na boca. E mais tarde a cliente revela que um familiar antigo tinha sido assassinado e sangrou até a morte. Caramba! Em outras situações, uma pessoa representando uma bisavó, de repente, não consegue ouvir mais nada na sala. E a cliente confirma que a bisavó era surda e tinha um histórico sombrio de cortar orelhas de escravizados. Que pesado. Sim, ou até um representante que cai de joelhos com uma falta de ar profunda, imitando perfeitamente uma doença pulmonar fatal do avô da cliente. Certo. Pra tudo, você tá me dizendo que, segundo os textos, um estranho sente o gosto de sangue de um assassinato de décadas atrás, ou simula um enfisema pulmonar de alguém que nunca viu na vida? É o que os relatos descrevem. Olha, isso soa como misticismo puro. Parece uma sessão espírita. Se eu sou uma mãe super cética que gosta de ciência e lógica e vejo isso, eu pego minha bolsa e vou embora da sala na mesma hora. Não dá pra julgar. Como isso é sequer possível? O livro dá alguma explicação racional ou eles estão assumindo que é telepatia? Olha, a sua reação é a mesma de praticamente todo mundo que tem o primeiro contato com a terapia. É um ceticismo totalmente natural. Pois é. E a verdade nua e crua é que o próprio criador do método, Bert Hellinger, nem tentava embalar isso em ciência. Ele não formulou grandes teses sobre telepatia, a postura dele era puramente fenomenológica. Ou seja, observar o fenômeno sem tentar provar a física do negócio. Isso. Focar no que está acontecendo ali, no agora. Mas, para a mente cética, e avançando um pouco nos estudos de psicologia moderna para tentar contextualizar, dá para começar a entender isso através de coisas como a empatia extrema, a ação dos neurônios espelho, ou até o inconsciente coletivo do Carl Jung. Ah, os neurônios espelho fazendo a leitura do ambiente. Sim. Pensa bem. Nós somos máquinas biológicas incrivelmente calibradas para ler microexpressões, tensões musculares, respiração, a energia de quem está perto. A cliente que coloca os representantes lá, ela carrega a imagem do trauma na própria tensão do corpo dela. Faz sentido. Então, quando ela coloca alguém numa posição de exclusão, tipo virado para a parede, o cérebro humano do representante capta essa rejeição brutal do ambiente e somatiza isso. A falta de ar, a dor no peito seriam respostas empáticas extremas à atenção projetada ali. Entendi, mas pro terapeuta prático, o como isso funciona no cérebro é secundário, né? Totalmente secundário. O pragmatismo impera. Eu vejo que a dinâmica se revela, então eu uso ela para resolver o problema. Claro. Se sua casa tá pegando fogo, você pega a mangueira e joga água. Você não para no meio do incêndio pra calcular a pressão hidráulica do cano, você só quer apagar o fogo. Exato. Mas com essa intensidade toda rolando na sala, o que o terapeuta efetivamente faz? Ele vira um juiz tentando achar de quem é a culpa pelo trauma? Pelo contrário. A regra de ouro é: o terapeuta abandona completamente qualquer julgamento moral. Ele não procura vítimas indefesas nem vilões maldosos. Por quê? Porque na visão sistêmica está todo mundo emaranhado e sofrendo. Ele atua como um observador neutro. Se ele nota que o representante do adolescente está de pé bem entre a mãe e o pai, agindo como um escudo humano... Impedindo o casal de se olhar. Isso. Ou se ele vê que todos na sala estão olhando de um jeito mórbido para o chão, o que geralmente indica um luto bloqueado ou uma morte prematura, ele intervém. O trabalho dele é quebrar essa imagem de dor. Tá. E como ele reorganiza o cenário para parar essa dor? Ele encontra o membro que falta, o tal do excluído, e reposiciona as pessoas fisicamente no espaço da sala para que as ordens do amor voltem a ser respeitadas. Entendi. Restaurando a hierarquia. Sim. Os pais são colocados juntos, como os grandes, os filhos são colocados à frente, menores, olhando para o futuro. E aí, o terapeuta sugere as chamadas frases de cura. Frases de cura soam meio como magia verbal, mas imagino que tem um propósito psicológico de reconhecimento bem forte, né? Precisamente. Não tem nada de feitiço. São constatações da realidade que cortam a ilusão. Por exemplo, o filho olhar para os pais e dizer em voz alta: "Vocês são os grandes, eu sou o pequeno. Eu deixo o peso do destino de vocês com vocês." Nossa, isso dá um alívio só de ouvir. Ou o pai olhar para o filho e dizer: "Eu vejo você. Você não precisa carregar isso por mim." Essas palavras têm o poder de desfazer o nó, porque elas libertam a consciência pessoal daquela culpa terrível de não pertencer e, ao mesmo tempo, satisfazem a consciência sistêmica, porque devolvem o equilíbrio. Incrível como o simples ato de reconhecer a hierarquia
Tira o peso das costas daquele copinho que estava tentando segurar a cachoeira inteira. Muda tudo. Mas, sabe, isso me leva a uma reflexão mais profunda sobre essas consciências todas. Se a consciência pessoal dita o meu pertencimento à matilha e a sistêmica dita o equilíbrio da árvore genealógica inteira, tem algo além disso. Qual é o motor definitivo de toda essa engrenagem? Olha, esse é o estágio mais profundo que as fontes abordam. Além da família e da matilha, existe uma terceira força. Na terapia sistêmica, ela é chamada de consciência da totalidade suprema, ou a grande alma. A grande alma. O que é isso na prática? É uma força evolutiva. É o que empurra a vida para frente muito além das fronteiras morais da nossa família, da religião ou do bairro onde a gente cresceu. Então a grande alma não liga para as regrinhas da minha casa? Nem um pouco. E é justamente por isso que seguir essa consciência superior exige um esforço psicológico e espiritual gigantesco. Seguir a grande alma quase sempre significa ter que romper com crenças que estão muito enraizadas na família. Exige coragem para abandonar a obediência cega. Tá, vamos colocar isso na prática daquele nosso estudante de escola pública. Imagina um jovem de uma família muito humilde, onde a regra silenciosa por gerações é: nós nascemos para o trabalho braçal pesado, faculdade não é pra gente. Clássico. E quem tenta subir na vida é visto como arrogante, como alguém que virou as costas para a família. Essa é a consciência pessoal do grupo agindo como um teto de vidro. Certo. Perfeito. O medo dele é, se eu for o primeiro a me formar e ter sucesso, eu vou ser expulso da matilha. Mas para esse jovem conseguir estudar e mudar de vida, ele vai ter que seguir a grande alma. E isso dói. Muito. Ele vai ter que tolerar a terrível dor e a culpa de, aos olhos da família, estar traindo as próprias origens. Ele precisa se diferenciar. Mas o segredo sistêmico para ele não adoecer no meio desse processo é como ele faz essa separação. Como ele faz? Não pode ser com arrogância, nem com ódio de onde veio. Tem que ser com reverência. E aí é que entra a humildade como ferramenta de crescimento pessoal, né? Exato. A humildade de olhar para os pais, olhar para todo o suor, para as falhas, para os erros que eles cometeram e aceitar que o mundo e a família são exatamente como são, sem aquela ilusão de que o filho pode voltar no tempo para salvar a mãe ou a arrogância de achar que é melhor que o pai. Ele simplesmente toma a vida que foi dada a ele e faz algo de bom com isso. Falou tudo. Libertar-se dos emaranhados do passado nunca significa odiar o passado. Significa só deixar ele no lugar de honra dele, lá atrás. Quando o adolescente para de julgar secretamente o pai, ou desiste de consertar a infelicidade da mãe, o milagre acontece. A responsabilidade volta para o lugar certo, e a energia vital colossal que ele gastava sendo o cuidador dos adultos, agora fica livre para ele prestar atenção na aula e construir a própria história. Sabe, isso ressignifica totalmente o que a gente costuma chamar de propósito de vida. Muita gente passa a vida procurando propósito. Mas no fundo, tá só tentando curar as feridas dos pais, através do próprio trabalho, repetindo ciclos num loop infinito. Acontece o tempo todo. O propósito existencial real só nasce nesse exato momento de ruptura e aceitação. Ele surge quando você solta aquela bagagem pesada, vira o rosto da montanha, de onde a água desce, e começa a olhar para o vale lá embaixo, para o seu próprio caminho. O propósito não mora nas separações do passado. Ele mora na construção do futuro. E a consequência de encontrar esse alinhamento é revolucionária para o sistema inteiro. Os textos mostram que quando uma única peça dessa engrenagem familiar se move, encontra o próprio lugar e para de repetir o padrão de dor, isso reverbera. É um efeito cascata. Sim, o alívio flui através das gerações. Uma mãe que vê o filho finalmente decolar, liberado do fardo dela, sente no fundo da alma uma reparação imensa. O sistema todo respira aliviado. É uma cura silenciosa. Bom, chegando ao fim da nossa análise profunda de hoje, acho que vale a pena recapitular a densidade do que a gente explorou. Com certeza. Aqueles desafios crônicos que o pessoal que nos escuta vê em casa, ou na sala de aula, o desrespeito de um adolescente, a apatia, a violência, ou até aquela exaustão de quem cuida de tudo. Isso tudo não é falha isolada de caráter, nem só traço de personalidade rebelde. Não mesmo. O que a gente viu aqui é que, na grande maioria das vezes, esses comportamentos difíceis são manifestações de lealdades invisíveis. São a prova de um amor gigantesco, desesperado, mas totalmente cego, que está tentando manter a família unida a qualquer custo. O grande ganho de entender a mecânica da consciência sistêmica, no fim das contas, é a empatia. Quando um pai ou um educador nas escolas entende que a indisciplina pode ser apenas o adolescente pedindo sem palavras para incluir alguém que foi esquecido, a abordagem muda, né? Deixa de ser punitiva e passa a ser curativa. Exato. E com isso, eu deixo um pensamento provocativo final para quem acompanha o nosso programa. Um convite à reflexão para as famílias, para os estudantes e professores que estão ouvindo. Qual seria? Pensem naquela figura mais difícil do seu círculo familiar. Aquela ovelha negra ou aquele aluno que a escola já rotulou como caso perdido. E se ele não for o vilão da história? Uma ótima pergunta. E se, sob as lentes do que a gente discutiu hoje, ele for, na verdade, um indivíduo que, movido por um amor visceral,
decidiu carregar nas costas a exclusão ou a dor de algo que pertence a todo o sistema e que ninguém mais teve a coragem de olhar. Pesado, mas muito real. Da próxima vez que houver uma explosão de raiva em casa por causa de notas ou uma briga feia na mesa de jantar, tentem desligar aquela máquina de raio-x disciplinar. Olhem um pouco além do sintoma e perguntem a si mesmos: que exclusão esse comportamento está tentando curar na nossa história? É o primeiro passo para soltar o peso. Afinal, a matemática da família nunca é exata. E quando a gente para de lutar contra a correnteza e ajeita as pedras do rio, a água, enfim, encontra em paz o seu caminho para o mar. Muito obrigado a todos que ficaram com a gente até aqui nesse mergulho. Até a nossa próxima exploração.